Oi, tudo bem com vocês, gente? Ai, estamos voltando, né? Eu tô falando com os alunos ouvintes, mas os alunos matriculados desde o início do ano estão voltando. Tiveram 3 semanas de férias. Ai, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando que vocês estão vendo. E vamos começar a aula então, né? Não tenho, me contem novidades. Eu não tive nada para fazer nessas férias. Também tive férias, mas não fiz nada. Hoje a gente vai tratar de primeiro reinado e espero que vocês consigam ver. Acho que sim. Hoje a gente vai tratar, né, de primeiro reinado. Se inicia em 1822, né, com a independência de Dom Pedro I. Vocês viram a América Espanhola, mas antes disso, vocês viram a independência do Brasil. Então agora a gente vai tratar, né, o que aconteceu um pouco, perdão, gente, o que aconteceu um tempinho depois disso. E a gente vai seguir com o cronograma. Aliás, eu tô formulando agora meu cronograma, né, que eu vou dar o ano inteiro. Então, se vocês tiverem interesse em ter acesso a ele, se vocês acharem que isso vai mudar em algo, vai ajudar no estudo de vocês, conversem comigo, me peçam, que é super tranquilo. Não sei se vai ser oficial, né, eu ainda tenho que conversar com a coordenação e tal, mas é isso. A gente só vai ter uma aula de primeiro reinado, que vai ser essa, e depois a gente vai para o período regencial e vai seguindo a história do Brasil, como vocês já conhecem. Eu separei a aula em 4 pontos, né, essenciais para a gente entender tudo isso, que é a crise econômica que vai se iniciar no Brasil, a formação dos partidos brasileiros e da Constituição, a Confederação do Equador, que é uma revolta que vai rolar nesse período, e a abdicação de Dom Pedro I e os períodos de independência, que é algo que a gente vai discutir logo no fim da aula, que é muito importante que vocês entendam. Mas tá, vamos iniciar. A gente inicia em 12 de outubro de 1822 com a aclamação de Dom Pedro I, né? E em 1º de dezembro de 1822 a gente tem a coroação de Dom Pedro I também. Nisso a gente se dá de fato, né? A gente vai ver o Brasil no início da organização do Estado Nacional. Então é a primeira vez que a gente vai poder ver o Brasil de fato como um Estado Nacional, como um país. A gente já saiu dessa situação de colônia. Nisso a gente vai contar com a regência de Dom Pedro I, né, que é quem a gente está discutindo, quem foi que declarou a independência em 7 de setembro de 1822. Então a gente vai ter a monarquia com a regência de um português. Então o Brasil, além de monarquia, que foi o único país basicamente de toda a América Latina que se tornou monarquia, né? O resto da América Espanhola, como vocês viram, se tornaram repúblicas. E o México, que foi monarquia por um curto tempo, também se tornou república. Então o Brasil assim foi o único que teve uma monarquia de fato duradoura. Além de monárquico, vai contar com a regência de um português, né? Dom Pedro I, nascido em Portugal, filho de Dom João VI. E, além disso, a gente pode ver o quê? A gente pode ver o permanecimento da estrutura colonial. Então, a gente vai ver o permanecimento de um Brasil latifundiário, um Brasil de grandes propriedades, de elite rural, e ainda assim um Brasil escravista. A gente não vai tratar de escravidão, do fim, né, da escravidão de fato. A todo modo, o Império Brasileiro vai enrolar da forma que pode o fim da escravidão. Eles vão chamar de uma abolição gradual que nunca vai rolar, e só vai rolar, só vai se dar por pura pressão. Então, assim, vamos ver os homens ligados à aristocracia rural e aos grandes comerciantes que vão manter o controle das câmaras municipais. Então, a política brasileira continua a mesma, vai continuar com esse permanecimento, como eu falei, da estrutura colonial. A elite rural, os grandes comerciantes, que eram em sua maioria portugueses, vão manter o controle das câmaras municipais. E a gente vai ver, mais uma vez, um Brasil totalmente assim. Então é importante que vocês vejam que a independência se deu, mas não mudou totalmente o Brasil. Apesar de sair de colônia para país, ainda continua sendo de um grande jeito ainda latifundiário, ainda escravista, não vai pleitear, por exemplo, uma reforma agrária, não vai promover uma igualdade, né, acabando com a escravidão.
Isso tudo vai permanecer e a gente pode ver que o Brasil muitas vezes até hoje não mudou, até hoje é agroexportador, até hoje a gente vê homens políticos com enormes propriedades, homens que estão lá nas bancadas, bancada evangélica, bancada rural, que defendem essa situação do Brasil como algo que tenha que continuar. Então a gente ainda é agroexportador, a gente ainda tem um desses aspectos. Depois disso, eu coloquei esse detalhinho, gente. Eu vou contar uma curiosidade sobre esses slides, que foram esses slides que eu fiz para o processo seletivo de professor. Então, foi isso que eu apresentei. O tema foi Primeiro Reinado, e foi isso que eu fiz. E eu achei interessante colocar, né, para o PS a curiosidade de como a bandeira do Brasil foi feita pelo Dom Pedro I, né? O amarelo ele vai representar a cor da Casa dos Lorena, que é uma família austríaca imperial, da Leopoldina, que era a mulher de Dom Pedro I. O verde vai representar a cor da Casa dos Bragança, né, que é a casa de Dom Pedro I, a casa portuguesa. E o losango vai ser inspirado nas bandeiras dos regimentos de Napoleão Bonaparte, né, aquele líder extremamente autoritário que vai liderar um pouco da Revolução Francesa, como vocês conhecem. Mas, enfim, como que se inicia o Brasil? O Brasil se inicia numa crise econômica brasileira. Isso lá desde 1815. Putz, Camila, ainda não tinha se dado a independência. Não, mas vai se iniciar em 1815, só vai acabar em 1850, bem depois do fim, né, da abdicação de Dom Pedro I. Spoiler. Como que vai se iniciar? Com a queda do preço internacional dos principais produtos de exportação brasileira. Então, a gente estava falando, né, que o Brasil é muito agroexportador. Então, o açúcar que vocês conhecem, a gente estudou bem, o algodão, né, que domina Maranhão, o couro e o fumo, né, do tabaco, que eu já falei com vocês, são produtos que dominam muito a exportação brasileira, e a queda do preço desses produtos vai arruinar as principais empresas agroexportadoras no Nordeste. Então, você já vê que essas empresas são as empresas principais do Brasil, né, empresas essenciais do Brasil, vão começar a falir, não exatamente falir, mas entrar num processo ruim, numa situação ruim economicamente falando, e, né, isso vai, obviamente, se espalhar para todo o Brasil. Essa arruinação das principais empresas agroexportadoras vai levar à contração de empréstimos, né? Porque aí o Império vai se ver apenas na opção de contrair empréstimos e com a Inglaterra, né? No Brasil ainda não vão haver bancos e tal, então eles vão se ver nessa situação de pedir empréstimo para a Inglaterra, que vai aumentar a dependência do Brasil com a Inglaterra. E, além disso, vai rolar uma redução drástica da receita tributária do Estado. O que significa? Receita tributária, os impostos, todos os tributos que o Estado cobra dentro do Brasil. Então, vocês podem imaginar hoje, sabe, sei lá, pedágio, tudo isso, qualquer tipo de tributo que vocês podem imaginar, todo esse dinheiro que é cobrado das pessoas vai ser usado para pagar a dívida dele com os ingleses. E isso vai diminuir a receita que eles têm, então, com esses tributos. E, além disso, em 1825, o Brasil vai ter que entrar em guerra com a província Cisplatina. A província Cisplatina era um território que foi anexado lá quando o Brasil era colônia, só que o que vai rolar é que o pessoal que está lá, né, o povo de lá vai lutar por uma independência, a Argentina vai também querer dominar esse espaço, então o Brasil vai ter que entrar em guerra com tanto o povo da província Cisplatina quanto os argentinos, e isso obviamente vai trazer mais gastos. Além disso, o Império Brasil vai perder essa guerra, e esse ambiente, né, a província Cisplatina vai se tornar o que a gente conhece hoje como Uruguai. Deixei até o mapinha aí para vocês terem uma noção, ficava lá para o sul. Isso vai rolar, né? Tudo isso, essa crise econômica, já vai rolar uma grande tensão social, que é por toda a população que vai se ver, né, na situação de ter que enfrentar essa crise, né? Que vai ser ruim. Aí a gente vai discutir um pouco da formação dos partidos brasileiros. Então, o Brasil se tornou independente com uma Constituição, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas é importante que vocês entendam a formação desses partidos. Vão ser basicamente dois. Um deles é o Partido Português, né, que são os comerciantes lusos, são esses grandes comerciantes
normalmente portugueses, né? Lusos vêm da Península Ibérica e tal. Burocracia estatal, então eles vão ser a favor de um detalhismo dentro do Estado, de um regimento, de um regramento do corpo estatal. E eles vão ser a favor do absolutismo monárquico. Então, eles, além de serem a favor de uma monarquia, né, de um rei, de um império, eles vão ser a favor de um poder absoluto para esse líder. O Partido Português ele vai se dividir entre os regressistas e os restauradores, mas nem é muito importante discutir eles. Do outro lado, a gente vai ter o Partido Brasileiro, né? Que obviamente composto pelos brasileiros, em sua maioria. Eles são normalmente aristocratas rurais, então é aquela elite, né, rural que a gente já discutiu antes. Vão ser lusofóbicos, então eles não vão gostar dos portugueses de forma alguma, e eles são a favor da limitação do poder real. Então eles vão ser contra essa centralização de poder e vão ser a favor de uma divisão maior desse poder. Dentro do Partido Brasileiro, a gente vai ter os liberais moderados, né? Que eles são pessoas que são a favor de reformas apenas político-institucionais. Então, só uma reforma na teoria, né? Na Constituição de fato. E vamos ter os liberais exaltados, que são a favor de reformas sociais e políticas. Então, um exemplo seria a reforma agrária e reformas que realmente iam mudar a sociedade brasileira a favor de com um cunho popular, de fato. Aí a gente vai poder passar já para a dissolução da Constituinte, que vai rolar em 12 de novembro de 1823, conhecida como a Noite da Agonia. O imperador vai começar, né, com essa frase, ele vai jurar defender a Constituição somente se fosse digna do Brasil e dele próprio. Internamente, né, lá no Brasil, o ambiente político ele vai ser marcado por essa divisão, né, entre partido português e partido brasileiro. E aí essa divisão vai incluir a decisão de qual vai ser a estrutura básica para ser aplicada no Estado. Então, o que a gente vai acreditar? A gente vai acreditar no absolutismo ou a gente vai acreditar numa descentralização política? O que vai se basear a nossa Constituição? E aí, em maio de 1823, vai se iniciar a primeira Assembleia Constituinte, que é a organização, né, de algumas pessoas políticos para a formação de uma Constituição. O projeto que vai sair dessa Assembleia vai se chamar Projeto da Mandioca, por conta de um critério censitário estabelecido para o direito de voto. Então, até deixei grifado aqui no meu livro, que é assim: só poderiam ser eleitores ou candidatos a deputado aqueles que tivessem renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Então, esse critério, ele mostra a influência da elite agrária brasileira, né? Porque agora a gente define renda de acordo com quanta mandioca você tem, quanta farinha de mandioca você possui. Dentro dessa Constituição, além desse critério censitário, a gente vai estabelecer um executivo que seria composto pelo imperador e os ministros do Estado, um legislativo, que seriam os deputados e os senadores de fato, e o judiciário, que seriam os juízes e os tribunais. E eles vão estabelecer nessa Constituição um certo predomínio do poder legislativo sobre o executivo, que na real, gente, acontece em qualquer distribuição de 3 poderes. Sempre vai rolar esse predomínio do poder legislativo, porque é ele que vai fazer a lei, né, gente? É ele que vai constituir as leis que vão reger o país. Então, vai rolar esse predomínio. E, obviamente, né, vocês já viram o imperador falando que somente se fosse digna dele próprio e do Brasil, em novembro de 1823, ele vai cercar e vai dissolver a Assembleia Constituinte. Então, ele vai cercar todo esse ambiente que está rolando essa Assembleia e vai tentar dissolver, vai declarar que é imprópria e não vai ser, de fato, uma Constituição. Por isso que vai ser conhecida como a Noite da Agonia, né? Os deputados que vão compor essa Assembleia não vão querer sair de lá, mas eles vão ser realmente forçados, né? Vão ser cercados e vão ter que dissolver a Assembleia Constituinte. Aí a gente vai ter a Constituição outorgada, né, que vai ser realmente outorgada em 25 de março de 1824, e vai ter uma aparência liberal, mas na essência era conservadora e totalmente autoritária. Então tem essa frase também do Boris Fausto,
que é o autor de História Concisa do Brasil, que eu já conversei com vocês, que eu acho muito interessante, que é a primeira Constituição brasileira nascia de cima para baixo, imposta do rei ao povo. Então, assim, o imperador ele vai reunir 10 pessoas de sua confiança e o texto constitucional vai ser elaborado em 15 dias, que é um período muito rápido, mas vai ser elaborado em 15 dias porque ele vai ter realmente como base o projeto da mandioca. Nele a gente vai constar, vai ver, né, uma monarquia hereditária, constitucional, representativa, então, né, com eleições legislativas, esses candidatos a deputados vão ter o dever de representar a população, e unitarista, então ela vai defender um centralismo político, uma centralização do poder em uma pessoa, vocês entendem? Além disso, vai trazer um regime político conservador, vai aplicar um voto censitário, né? Como a gente já falou antes, com aquela renda baseada na mandioca, na farinha de mandioca, e vai eliminar, né? O imperador vai eliminar os títulos de nobreza hereditários. Então, o imperador ele vai conceder um título a uma pessoa e essa pessoa vai se tornar nobre, mas ela não vai poder passar isso para os filhos e filhos e filhos dela. Não, isso não vai rolar mais. Além disso, ele vai dividir o país em províncias. Podem imaginar da mesma forma como estados, vai ter a mesma função, nome, termo que estado, e quem vai dominar essas províncias, quem vai governar essas províncias vão ser os presidentes, eles vão ter esse título, então não confundam com líder do país, mas sim líder das províncias, e não seriam os 3 poderes tradicionais, ele vai adicionar um poder, que a gente vai ter o legislativo, que vocês já viram, o executivo, o judiciário, e ele vai acrescentar o poder moderador. Moderador, isso é muito importante. O poder moderador, ele vai estar acima dos demais poderes e a esses poderes, ele se sobrepunha. Então, ele podia nomear e demitir quem ele quisesse. Tal deputado tá no legislativo, não curti ele, eu posso exonerar ele. Além disso, vamos discutir o poder moderador mais um pouco depois. Os analfabetos vão ganhar direito de voto. E como que vai funcionar a eleição? Os eleitores escolhiam os candidatos e numa lista tríplice o imperador elegia um. Então vamos supor, a gente vai votar e os 3 mais votados vão ficar nessa lista, o imperador ia ter que escolher qual desses 3 ele vai tomar esse cargo. Então, assim, nem de fato a gente conseguia escolher um líder propriamente. Isso mostra, né, uma centralização dos poderes do imperador, um traço completamente absolutista, né? E ele vai ignorar completamente a escravidão. Como eu falei, eles vão tratar como uma abolição gradual, que não vai ser gradual, ela vai ser forçada, vai ser pressionada e vai ocorrer na última hora possível. Continuando, né, eu falei que a gente vai falar um pouquinho mais do poder moderador, a gente vai falar da função dele, né? Então, o poder moderador, dentro do legislativo, ele vai poder dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores. Dentro do executivo, ele vai poder nomear e exonerar ministros e presidentes da província. Então, a hora que ele quiser nomear ou exonerar, ele pode. E dentro do judiciário, ele vai ter a mesma função, nomear e exonerar juízes. Então, esse poder moderador, que era de uso único do imperador, ele podia intervir completamente da forma que ele quisesse nos outros poderes. Isso era um poder extremamente autocrático, né? Um resquício do absolutismo, um resquício do antigo regime que a gente já estudou. Como vocês podem ver, a independência aconteceu, mas não mudou tanto assim o Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho da Confederação do Equador, né, de 1824. Ela vai ser uma grande revolta, que vai se iniciar em Pernambuco, mas vai se espalhar para Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Eles vão formar uma confederação de fato, por isso o nome. Vai ser liderada pelas elites, né? A maior parte das revoltas é liderada pelas elites, mas vai contar com grande participação popular. Então, a camada popular vai apoiar essa revolta. Quais são os motivos principais da Confederação do Equador? Descontentamento com a centralização política, que a gente estava falando antes.
Então, eles vão pedir uma nova Assembleia Constituinte para o Dom Pedro I, para o imperador. Eles são lusofóbicos, contra a dominação dos portugueses, né? Então, além de não gostarem de portugueses, eles estão vendo uma dominação política dos portugueses nos cargos e tudo isso. E eles têm medo de que essa dominação traga de volta a situação do Brasil para uma situação de colônia. E ela vai se iniciar basicamente por quê? Por um conflito entre a escolha do presidente da província. Vai se iniciar em Pernambuco, porque na época Fernando, pai de Barreto, se eu não me engano, era o presidente da província, e eles não vão curtir nem um pouco esse Fernando, que era nomeado de Dom Pedro I, e vai ser tanta pressão, que esse Fernando vai renunciar do seu cargo. E aí o pessoal de Pernambuco, muito esperto, vai eleger um novo líder, sem pedir a intervenção de Dom Pedro I. Vai eleger o Manuel. E Dom Pedro I, obviamente, vai ficar insatisfeito com essa situação. Mas, enfim, essa revolta vai ter um caráter liberal, republicano e separatista, né? Então, eles vão tentar se separar do que seria o Brasil. Mas eles vão ser violentamente reprimidos. A gente tem a imagem do lado do Frei Caneca, que vai ser um dos grandes líderes dessa revolta. E essa é uma imagem dele, de fato, sendo fuzilado. Mas vamos falar um pouquinho mais, assim, da história em si. Essa confederação possuía raízes profundas que remontavam ao século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia, com a Guerra dos Mascates, por exemplo, e a Revolução Pernambucana, que ocorreu no século XIX. Mas, assim, importante é falar que ambas tinham caráter republicano, e a Confederação do Equador tinha a mesma ambição. Esse conflito inicial vai se dar, né, entre a escolha popular do Manuel e a escolha do cargo de presidente de Dom Pedro I, que era o Fernando, né, lá em Pernambuco. Isso vai iniciar, né, essa como que eu posso dizer, união para a revolta, mas o levante ele vai eclodir de fato em 2 de julho de 1824, quando os revolucionários vão proclamar a independência de Pernambuco, e eles vão convidar as demais províncias do Norte e do Nordeste a formar a Confederação do Equador. De fato, só o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará vão aceitar, mas ainda assim esses 4 estados vão se tornar uma confederação e vão se unir para tentar formar um país, gente. Imagina, eu fico pensando às vezes, putz, imagina se eles conseguem de fato, né? Para mim é muita brisa. Mas enfim, essa revolta vai ser liderada, né, como eu falei, por Frei Caneca, e vão ser duramente reprimidas por Dom Pedro I. O Dom Pedro I vai, por um momento, ignorar um pouco a confederação, vai deixar eles tomarem um pouco de poder, porque ele vai temer, vão rolar rumores de Portugal, que Portugal iria invadir o Brasil, e aí ele vai mandar as tropas dele de volta para o Rio de Janeiro e vai cagar para Pernambuco. Só que aí, quando ele vê que esses rumores de que a invasão de Portugal era falsa, ele manda de volta essas tropas para Pernambuco, e aí a confederação, a revolta em si, que vai tipo, deter 4 navios, pouquíssima força militar, vai ser dominada por Dom Pedro I, e a maior parte desses revoltosos vão ser presos e outros condenados à morte. Não sei se vocês já viram, gente, mas presos são normalmente as pessoas ricas, as pessoas burguesas que têm mais poder, né, econômico, e as pessoas pobres vão ser condenadas à morte. Frei Caneca, que era um dos grandes líderes, ele vai ser fuzilado por pura simbologia, né, para mostrar de que revoltas não eram bem-vindas, principalmente no governo de Dom Pedro I. Mas aí agora a gente já chega um pouquinho no fim e a gente trata da abdicação de Dom Pedro I, né, que vai rolar em 7 de abril de 1831. Vocês estão vendo que nessa aula vai ser uma aula de puro caos, né, gente? Vocês viram que ele começa com uma crise econômica, ele vai perder guerra contra a província cisplatina, ele vai ter que lidar com revolta, ele vai aplicar uma constituição totalmente autoritária, autocrática, absolutista. E aí, assim, em 1831, ele vai acabar se isolar no poder devido às suas políticas completamente impopulares, né, que não agradavam o Brasil. Ele vai perder, né, essa guerra da província cisplatina, né, eles vão se tornar Uruguai, e isso vai agravar não só os problemas de liderança, né, vão ver que ele não consegue ser um líder militar, mas também vai agravar os problemas financeiros, né,
principalmente no lado militar, de que os portugueses eles estavam em postos de comando nessa guerra. E isso vai ver que o exército brasileiro vai se afastar do imperador. Aí, além disso, vai rolar uma incapacidade do Estado Imperial de solucionar a crise financeira. Então, aqueles empréstimos, nada vai de fato resolver essa crise, né? Como vocês vão ver, ela vai perdurar até 1850 e essa impopularidade vai crescendo junto à oposição. Então, aqueles partidos, né, o Partido Brasileiro, que eram os liberais, eles vão se apoiar muito, muito na imprensa. Acho que, se eu não me engano, de 53 imprensas que ficavam no Brasil, somente 11 apoiavam Dom Pedro I. E assim, eles acabaram com Dom Pedro I, tem até dó. Mas assim, perdão, mas assim, os partidos opostos vão dominar a imprensa de crítica. E assim, tem até uma história importante, acho que interessante de se contar, que eu não sei se vocês conhecem, né? Mas eu não sei se vocês conhecem a rua Líbero Badaró, que é uma rua muito próxima a Sanfran, fica no centro de São Paulo, e é uma rua que foi nomeada assim por causa de um jornalista chamado Líbero Badaró, que ele era um liberal, nem tão, ele não era um liberal exaltado, como a gente viu, ele era um liberal moderado, mas assim, ele vai ser morto nessa rua, e a imprensa vai jogar a culpa para Dom Pedro I. Então a oposição vai afirmar, vai acusar, vai afirmar que Dom Pedro I teve envolvimento na morte de Líbero Badaró. E por isso que a rua vai se chamar assim e tal. Mas enfim, além disso, né, vai rolar um medo do Brasil de voltar a ser colônia de Portugal, porque além daquela fofoca de invasão que não se tornou real, o Dom João VI vai morrer em 1826. E Dom Pedro I, ele de fato seria o primeiro da linhagem de sucessão. Então ele seria realmente o rei devidamente de Portugal. Mas depois de muita tretinha, né, o irmão dele vai querer reivindicar o trono e vai conseguir. Mas Dom Pedro I vai querer colocar a filha dele, Maria da Glória, que só tinha 5 anos também. Assim, enfim, de fato ele vai abdicar o trono. Mas isso vai rolar um medo, né? De que Brasil tivesse que voltar a ser anexada a Portugal. E aí, por fim, em 1831, Dom Pedro I vai estar voltando de uma viagem que ele fez para Minas Gerais para tentar trazer uma boa fama. Ele vai voltar e vai ver uma festa pela cidade, né, do Rio de Janeiro, promovida pelos portugueses. O que acontece? Os portugueses, eles vão, assim, estão festejando lá e eles vão começar a gritar coisas como "Viva o Imperador" e etc, porque eles realmente apoiam o Império de Dom Pedro I. Só que, assim, os brasileiros, assim, gente, não é certinho. A gente não pode dizer que um grupo eram somente portugueses e outro grupo eram somente brasileiros, mas foi definido por isso. Em sua forma genérica, sabe? A maioria eram portugueses e a maioria eram brasileiros. Não só isso, os brasileiros vão ficar insatisfeitos com esse grito, né? Viva o Imperador, porque, putz, a gente tá aqui passando fome, a gente tá no meio de uma crise econômica e vocês estão querendo gritar Viva o Imperador. Vai rolar a noite das garrafadas, que vai ser esse confronto entre brasileiros e portugueses. Então, os brasileiros vão ficar tacando pedras nas casas dos portugueses, e os portugueses vão quebrar garrafas e tacar garrafas neles. E, assim, é legal dizer que a noite das garrafadas deveria ser chamada de Noites das Garrafadas, porque de fato durou 3 dias. Se eu não me engano, foi de 11, 12 a 13 de março de 1831. E nesse período de caos e tudo, assim, em 7 de abril, vai ter muita pressão militar, né? Pressão da oposição. Se eu não me engano, um general vai lá e vai falar: olha, Dom Pedro I, você vai ter que abdicar, você vai ter que renunciar. E ele vai realmente renunciar em 7 de abril de 1831. Vai abdicar do trono e vai dar em favor do seu filho, né? Dom Pedro II, que na época tinha 5 anos. E vai partir para a Inglaterra, depois vai ficar pela Europa, vai voltar para Portugal e tal. Mas enfim, o que importa é que ele vai abdicar ao próprio trono e passar para Dom Pedro II, que tinha 5 anos. Óbvio que Dom Pedro II não vai conseguir tomar o trono, né, reivindicar o trono, que é dele, e aí vai rolar o período regencial, que vai ser o tema da próxima aula. Mas ainda assim, falando do último ponto que eu falei, né, que a gente separou em 4 pontos para essa aula, a gente vai tratar dos períodos de independência, que é importante que vocês entendam como a independência de fato aconteceu.
Não é legal que vocês cheguem numa prova, principalmente dissertativa, e afirmem que a independência só se deu em 7 de setembro de 1822, porque vocês precisam entender que a independência brasileira ela ocorreu em um processo, não foi em um único dia. Então ela se inicia em 28 de janeiro de 1808 com a abertura dos portos das Nações Amigas. Vocês se lembram quando a família real veio para o Brasil e abriu os portos para a Inglaterra? Então, nesse dia já significou o fim do Pacto Colonial, porque o ponto essencial, né, desse pacto colonial era o monopólio de troca entre Brasil e Portugal. Então, somente Portugal poderia vender no Brasil e somente Portugal poderia recolher os produtos brasileiros. E isso acaba em 28 de janeiro. A Inglaterra vai conseguir vender dentro do Brasil e comprar dentro do Brasil. Então, o pacto colonial já se encerra aí. A independência vai se completar. Perdão, gente. A independência vai se completar em 7 de setembro de 1822, quando de fato Dom Pedro I vai estar lá, né? Vai ter o grito do Ipiranga e é o dia do fico. E tudo isso, ele vai se declarar oficialmente um Estado independente, o Brasil, né? E ele vai se consolidar só em 7 de abril de 1831, que a gente estava estudando agora, porque a abdicação de Dom Pedro I vai consolidar o projeto de independência, porque agora o Brasil não estava mais ligado a um português. Então, assim, o nosso líder executivo era filho de português, era nascido português. Então, assim, a independência se consolida nesse momento em que o Brasil cortou simplesmente todas as relações que tinha com Portugal, né? Já que Dom Pedro II ele nasce em solo brasileiro. Aí agora a gente vai para as questões. A gente terminou o conteúdo. É um conteúdo um pouco mais simples, eu não acho assim tão complicado. Eu acho um pouco chato, assim, se for conversar com vocês, de fato. Mas, ai, gente. Putz, eu não sei onde eu botei meu celular. E é isso. Não sei. Vou fazer as questões sem ele. E é isso. Não sei. Ai, cadê meu celular? Ai, gente, eu vou fazer as questões sem ele. Eu acho que eu sei como resolver uma questão, né? Mas enfim. A gente vai ter. Eu selecionei 2 questões do Enem. São rápidas, eu diria. Como eu falei, eu acho que o conteúdo não é um conteúdo difícil. Eu tentei ser um pouco mais direta nessa aula. E é isso, vamos resolver. Bom, o Enem é de 2004, inicia com a frase da Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência e equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que exigir a salvação do Estado. Aí, Frei Caneca, né, tem um comentário sobre o poder moderador. O poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos, o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Voto sobre o juramento do projeto de Constituição. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição outorgada pelo imperador em 1824 era adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador. Então, assim, de forma alguma, né, é adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional. B, eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas duas esferas do poder legislativo. Bom, não teria uma garantia de representação da sociedade nas duas esferas, porque o Senado era escolhido
pelo imperador, então essa é a esfera do imperador, e a outra esfera poderia ser desmantelada a qualquer minuto pelo imperador, né? Em que eu exigir a salvação do Estado. Essas coisas, gente, são muito amplas. Então, qualquer hora ele poderia simplesmente desmantelar essa Câmara. Então, não garante a representação das duas esferas e nem um pouco é eficaz e responsável na visão de Frei Caneca, né? Vocês viram que ele vai ser um líder de uma revolta. Então, não. C. Arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. De fato, é a C. Porque é o que o Frei Caneca basicamente diz. É legal que vocês notem, gente, isso do Enem. Isso eu só notei agora nessa questão. Quando vocês veem, putz, o texto, né, fala do poder moderador, a gente vai tratar do que é o poder moderador. Sabe, tipo, se você não prestar muita atenção, você responde fácil a questão achando que ele está perguntando do que é o poder moderador. Adequado ao funcionamento, eficaz e responsável, neutro e fraco. Mas não, é importante que vocês notem que ele está perguntando para Frei Caneca. O que significa para Frei Caneca? E óbvio, a gente concorda, eu também concordo que é um poder arbitrário e tal, mas é importante porque às vezes a gente vê a gente interpreta de um outro jeito, sabe? E o Enem é muito sobre interpretação. Então é importante que vocês notem que é para a visão do Frei Caneca. E é realmente o que ele fala, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados e, como ele realmente fala, o poder representativo da sociedade. Então não poderia ser outra alternativa. Às vezes a gente se confunde porque a gente não nota que ele está perguntando para a Frei Caneca e não o que é o poder moderador em geral, entende? Mas enfim, a C é a correta. A D é neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes da nação, que mais uma vez é o contrário do que realmente significa, porque em qualquer momento de crise, né, como ele falou, em que eu exigir a salvação do Estado, ele pode desmantelar, ele pode tirar todo o poder dos deputados. Então ele não é incapaz de controlar os deputados de forma alguma, e não é de forma alguma fraco, né, neutro e fraco, é completamente absolutista e centralizador. E é capaz de responder às exigências políticas da nação por suprir as deficiências de representação política. Exigia a deficiência de representação política, mas a instauração de um poder moderador não significava isso. E muito menos, assim, não era uma exigência política de forma alguma da nação. Então, não é a E. Aí agora a gente vai para a questão do Enem, né? Também falei que era duas questões do Enem, de 2012. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante as quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Então a gente está vendo que é um texto se referindo, né, à Noite das Garrafadas que eu conversei com vocês. Os anos finais do primeiro reinado, 1822 a 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios escritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela estímulos ao racismo. Gente, essa questão é totalmente ignorada, né? Porque quando a gente fala de racismo, principalmente nessa época, a gente fala de escravização de pessoas negras, e isso, assim, é algo totalmente ignorado. B. Apoio ao xenofobismo pode ser, eu diria que assim, entre essa e a outra que é a certa, serão questões que a gente fica em dúvida, né? Apoio ao xenofobismo, né? Que seria essa guerra entre brasileiros e portugueses, mas não é de fato o que define os anos finais do primeiro reinado. Não é nesse sentido que é a análise, entende? A Noite das Garrafadas não se tratava somente sobre xenofobismo, não era só sobre um ódio entre brasileiros e portugueses, era sobre uma questão política, né? Que não eram as críticas ao federalismo, que nem existia, eles nem podiam sonhar com o federalismo, porque eles primeiro estavam tentando sair desse tô muito ruim no português hoje, né? Autoritarismo de Dom Pedro I,
e D, repúdio ao republicanismo, que de forma alguma era, né? Pelo menos por parte dos brasileiros. Não existia um repúdio ao republicanismo, existia uma divisão de lados. Seria repúdio ao republicanismo somente do lado dos portugueses. Então a D não é. A E é a alternativa certa, que é questionamento ao autoritarismo, que de fato é isso que os anos finais revelam. Dom Pedro I começou com políticas muito autoritárias, gente, muito absolutistas, uma constituição que ele outorgou, uma constituição que dava um poder extremamente excessivo a ele, e ainda assim políticas que ele estava tomando que eram extremamente impopulares. Então esse conflito na Anjos das Garrafadas não era só sobre um ódio entre brasileiros e portugueses. Era sobre um lado que defendia o absolutismo e outro lado que queria uma autonomia maior política. Pô, agora a gente é independente, a gente não pode ter uma representação, a gente não pode ter uma autonomia política. Então, de fato, essa questão, a resposta é a E, questionamentos ao autoritarismo. E bom, esse é o fim. Ai, alunos matriculados do início do ano, bem-vindos. Ai, mas espero que vocês estejam com um novo gás. Eu, assim, quando fiz meu segundo semestre de cursinho, voltei, assim, putz, super animada. Então, o pessoal da semana base, que acabou de sair da semana base, também deve estar super animado, né? Entrar no conteúdo de fato. Semana que vem a gente vai tratar de período regencial. Se eu não me engano, a gente vai ter 2 semanas de período regencial, porque é um período com bastante coisa para conversar. Espero que vocês tenham gostado da aula. O Drive vai estar com as questões, né? A lista de exercícios que eu sempre comento, que eu sempre trato com vocês. A folhinha de resumo, provavelmente do Alê, né? Eu falei que, né, às vezes eu posso fazer alguma folhinha minha, mas muito provavelmente vai ser a do Alê essa semana. E os slides da aula, além do link com essa videoaula. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para vocês. Ótima semana de estudo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E até semana que vem, né? Semana que vem é feriado? Não. Nossa, tô louca. Mas é isso. Semana que vem também é Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais para quem, sei lá, quiser. Mas é isso. Obrigado, gente.